Nosso Senhor Jesus Cristo não está indiferente quando sofremos. Nós pensamos, eu estou sofrendo, estou abandonado. Não, absolutamente não. Não existe nunca uma criatura de Deus abandonada, mesmo aquela que está cega, que está doente, que está perdida, que ninguém lembra dela, que está no hospital ou não está no hospital, nosso Senhor Jesus Cristo lembra dela. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, eu estou gravando esse vídeo para o apostolado do Sagrado Coração de Jesus no Brasil. É uma nobre missão para a qual eu também te convido. A Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus leva a esta campanha e tem várias iniciativas. Além das missas, que você pode se inscrever, você pode pôr o seu nome, o seu pedido nessa missa, é gratuito. E você pode também ser membro das famílias do Sagrado Coração de Jesus. Você pode ter uma proteção especial, com benefícios especiais. Agora, nesse vídeo de hoje, é a continuação e a conclusão dos dois vídeos que eu fiz anteriormente a propósito do sofrimento. O que é o sofrimento? Nós temos muita gente sofrendo no Brasil, não digo só por causa da pandemia, mas a propósito da pandemia, a propósito dessa crise. Existe uma crise que está chegando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma crise econômica, uma crise social, uma desordem geral, igrejas fechadas, tudo isso eu já tratei em outros vídeos. E agora eu queria tratar de um aspecto consolador. Quer dizer, lembrando que, pelo que eu disse sobre o sofrimento, há três coisas que era preciso ter presente. O primeiro é que a vida é cheia de dor, de sofrimento. Ninguém escapa. Não tem idade, não tem classe social, tem riqueza, não tem riqueza. Todo mundo sofre e vai sofrer. Porque se sofre, segundo o conceito, pela doutrina católica, eu não estou falando aqui a minha opinião, é a opinião da doutrina católica, está no catecismo, é por consequência do pecado original e dos pecados atuais. Sobretudo por causa do pecado original dos nossos primeiros pais, que deixou em nós a marca da fraqueza e de podermos cair no pecado e em todas as sortes de males, inclusive a morte. Terceiro lugar, porque Deus permite o sofrimento. Ele permite, e fique bem claro, já disse isso em outro vídeo, estou repetindo, o sofrimento não vem de Deus. Deus permite, uma vez que a justiça dele está sendo realizada, quer dizer, houve o pecado, portanto, foi o homem que trouxe os nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva, trouxeram ao mundo o pecado, e com as consequências que nós temos, não foi Deus que trouxe o mal veio com o pecado, mas Deus permite esse sofrimento para nosso bem muitas vezes, também porque nos torna humildes, caridosos, pacientes, amorosos. Isto é o que foi que eu disse nos dois últimos vídeos. Hoje eu queria tratar do que é chamada na devoção do Sagrado Coração de Jesus a terceira promessa. Quer dizer, posto que temos que sofrer, nosso Senhor Jesus Cristo não ficou indiferente ao nosso sofrimento. A terceira promessa diz assim: eu vos consolarei nas vossas aflições. Então vejam bem, nosso Senhor Jesus Cristo, nas aparições a Santa Margarida Maria, ele prometeu consolar nas nossas aflições.
Eu então, qual é a explicação, como é que eu entendo isto? Como é que nós devemos entender isto? Nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o primeiro ponto, nosso Senhor Jesus Cristo não está indiferente quando sofremos. Nós pensamos, eu estou sofrendo, estou abandonado. Não, absolutamente não. Não existe nunca uma criatura de Deus abandonada, mesmo aquela que está cega, que está doente, que está perdida, que ninguém lembra dela, que está no hospital ou não está no hospital, nosso Senhor Jesus Cristo lembra dela. Ou seja, vamos guardar esse pensamento. Ele está conosco em todos os momentos das nossas dificuldades. Esse é o princípio que está por trás dessa promessa consoladora: eu vos consolarei nas vossas aflições. Aliás, é muito curioso porque eu quero explicar um pouquinho, talvez, para a gente compreender de duas maneiras. Primeiro, o que é que significa consolar? Porque a palavra tem seu significado, cada palavra tem seu significado. Então, consolar, como é que a gente pode dizer? Ela de si significa a junção de consolos, quer dizer, eu estar com aquele que está sozinho, eu estar com uma pessoa desamparada, eu estar com alguém que está isolado, solos isolado, solos sozinho. Então, eu estou com quem está sozinho. Portanto, aqui está o conceito muito profundo. Nosso Senhor Jesus Cristo promete, mais uma vez, estar com aqueles que estão isolados, sozinhos, fracos, abandonados. E isso é o que a gente faz. Por exemplo, quando se vai visitar um doente, a gente vai o quê? Consolar um doente. Significa o quê? A ideia também acrescenta algo, está dentro dessa ideia de consolar, fortificar. Nosso Senhor Jesus Cristo também, nesta promessa, nos consola, nos fortifica. E também Ele nos ajuda. Nos ajuda como? Ele nos ajuda com carregando a cruz conosco, esse é o sentido, e às vezes fazendo milagres, ajudando aqueles que têm compaixão. Eu quero ler uma coisa que é do Evangelho e que é muito interessante, que é curto. Todos conhecem o milagre que Nosso Senhor fez na semana que ele ia ser condenado à morte, portanto, na semana da paixão. Ele estava em Jericó, e são os dois cegos de Jericó. E o padre Bert, neste livro aqui, que relata muito bem todo o Evangelho, se alguém quiser, é muito um livro extremamente interessante, tem um resumo de todo o Evangelho, a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, na realidade, baseada nos Evangelhos, está resumido assim: viu-se Jesus rodeado de uma inumerável multidão de peregrinos que tinham por felizes em escoltar o profeta. Ele estava chegando em Jericó, depois de passar um período de um mês antes da paixão. Ele passou um mês no deserto em Efrém. Nas imediações de Jericó, tais clamores levantava aquela multidão entusiasta, que um cego, por nome Bartimeu, aqui está um nome interessante, judeu, Bartimeu, sentado à beira do caminho com outro companheiro tão cego como ele, perguntou de onde se originava este ruído e por que de tamanhas ovações. Então é o cego que não via nada, mas ele via o barulho. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que vai passar. Logo penetrou uma luz interior na alma daqueles dois mendigos. Curiosa essa expressão, penetrou uma luz interior, quer dizer, Jesus falou no coração deles. É assim que Deus fala muitas vezes conosco. Há uma luz interior, uma voz lá dentro que nos diz. Daqueles dois mendigos que se puseram a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. E quanto mais se aproximava Jesus, mais gritava, a tal ponto que os da vanguarda,
do cortejo mandaram que se calassem. Mas em vez de obedecerem, continuavam a fazer o seu pedido com voz ainda mais lastimosa: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Parou Jesus, mandou que lhes trouxesse os 2 cegos. Alguns do séquito correram para Bartimeu, dizendo: levanta-te, é o mestre que te chama. Bartimeu atirou com a capa, correu para Jesus, seguido do seu companheiro. Que desejais de mim? Perguntou-lhe Jesus. Senhor, fazei que eu veja. Veja que linguagem linda esse diálogo. Os 2 cegos diante de Nosso Senhor, eles tinham aquela voz interior que dizia que aí estava Jesus Cristo. Senhor, fazei que eu veja, respondeu Bartimeu. Fazei que se nos abra os olhos, disseram os 2. Agora vem a frase que eu acho mais importante para o que estamos falando. Movido de compaixão. Quer dizer, aqui está aquele conceito que eu dizia: nosso Jesus Cristo não ficou indiferente e não fica indiferente a nós quando estamos cegos. Cegos no sentido material, cegos no sentido espiritual, abandonados, sozinhos, isolados. Movido de compaixão, tocou-lhe Jesus nos olhos, dizendo: a vossa fé vos salvou. Levantai-vos e vede. No mesmo instante abriram-se os olhos dos 2 cegos que se uniram ao cortejo glorificando a Deus. Então vejam aqui como nosso Jesus Cristo não está indiferente. Essa é a grande lição da terceira promessa do Sagrado Coração de Jesus. Por isso eu lhe digo, peça graças, peça uma graça, que seja simplesmente para que a gente veja. Tem quantas vezes as situações em que a gente não está cego dos olhos fisicamente, mas não vê a situação, não compreende o que está acontecendo. Senhor, fazei que eu veja. Então, vamos rezar ao Nosso Senhor, vamos rezar a Nossa Senhora para que nos ajude nessa situação que o Brasil está. Muita gente precisa abrir os olhos, né? E de sofrimento que vem, sofrimento que chega, para que tenhamos confiança como os 2 cegos que disseram: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Então, faça também, eu lhe recomendo, parte do grupo de famílias do Sagrado Coração de Jesus, para estas calamidades que a Igreja já mostrou quanto apreço tem por este escudo que foi muito recomendado pelo Papa Pio IX. Então eu me despeço e desejo que vocês todos continuem sempre unidos e confiantes no Sagrado Coração de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.